Neste vídeo, irei explicar os conceitos básicos do método da absceção, que é um método numérico, que tem como objetivo encontrar a raiz de uma função, né? Ou seja, ele está querendo procurar quem é o x que faz a função ser nula, né? Ou seja, o f de x igual a zero, uma imagem nula. Inicialmente, você precisa definir um espaço de busca para você tentar encontrar, o método tentar encontrar a raiz, né? Para facilitar aqui tanto a interpretação geométrica e numérica, eu defini aqui meu intervalo de busca entre 0 e 5 e criei dois pontos, um ponto chamado A e B. Naturalmente, o ponto A está aqui relacionado ao ponto 0, ao valor 0, e o ponto B relacionado ao valor 5. Também aqui, para facilitar, criei aqui as suas imagens, né? O ponto da imagem. Então aqui observe que temos a imagem de A e aqui a imagem de B. E também foi calculado o ponto chamado PM, né? PM de ponto médio entre A e B. Naturalmente, nesse caso aqui, vale 2,5 e aqui a tua imagem. Então, qual que é a ideia básica do método? Você tem um espaço de região de busca e a cada iteração, o método reduz esse espaço de busca pela metade, né? E fica fazendo esse processo até chegar um momento que a diferença entre o limite superior e o limite superior e o limite inferior seja tão pequeno quanto desejar, né? Esse é um dos critérios de parada do método. Ou que, como a gente está querendo encontrar o valor que faz a função ser nula, seja uma solução que já faça que a imagem seja próxima de zero ou igual a zero, né? Então, aqui eu tenho o ponto A e B, comentei, o ponto médio, e aqui para facilitar, só para entender numericamente o que está acontecendo, eu tenho a imagem de A, eu tenho aqui a imagem do ponto médio, a imagem de B, e aqui a diferença entre B e A, né? Então, inicialmente, estou dizendo que minha amplitude do espaço de busca vale 5 unidades, correto? Então, dei o espaço de busca para ele procurar, mas como que é escolhido esse espaço de busca? Não é de qualquer maneira, né? Vamos aqui analisar geometricamente o que está acontecendo com esse espaço de busca. Por que eu escolhi esses valores 0 e 5? Observe que a imagem de A é negativa e a imagem de B é positiva. Então, supondo esse método, né, ele tem que trabalhar com funções contínuas, né, sem usar o formalismo matemático, mas podemos dizer que uma função contínua é uma função que você consegue desenhar sem tirar o lápis do papel, né? Então, você pegar o lápis aí e for traçando esse gráfico, você consegue desenhar ele sem precisar tirar o lápis do papel. Então, isso aqui é uma função contínua. Observe, então, que a imagem de A é negativa. E se eu for vir aqui desenhando esse gráfico, eu vou sair de uma imagem negativa, ela vai se anular aqui nesse ponto e depois vai vir para uma imagem positiva. Então, observe que esse espaço de busca foi escolhido justamente porque o limite inferior tem uma imagem negativa e o limite superior uma imagem positiva. Sendo assim, saindo de uma imagem negativa para uma imagem positiva, ou vice-versa, né? Saindo de uma imagem positiva para uma imagem negativa, nós temos a garantia, se a função for contínua, que nós temos pelo menos uma raiz nesse intervalo, né? E é fácil de verificar isso aqui geometricamente, né? Estou saindo aqui de uma imagem positiva, para ela mudar o sinal vir para negativo, em algum momento, né, ela passou pelo ponto que se anulou a função, né? E essa aqui é a ideia do método. Então, para você escolher o espaço de busca, você precisa escolher, então, imagens com sinais opostos. E quando você fizer a multiplicação de sinais opostos, ou seja, menos com mais ou mais com menos, o produto disso dá negativo. Isso vocês já estudaram lá em cálculo, no curso inicial de cálculo, você estuda um teorema chamado Teorema do Valor Intermediário, que tem como consequência exatamente essa aqui, né? Dado um espaço, dois pontos no espaço qualquer do domínio, estou chamando aqui de A e B, e suas imagens tiverem sinais opostos, no caso aqui menos e mais ou mais e menos, o produto disso vai dar negativo, consequentemente você tem uma raiz aqui dentro. Então o método baseia-se nessa ideia. Então, escolhido o espaço de busca, como é que ele vai agora saber qual é a próxima região que ele vai procurar? Observe que ele vai sempre vai diminuir, né, o espaço de busca pela metade, reduzir pela metade. Então nós temos duas situações aqui agora. Ou ele vai continuar buscando a raiz no espaço agora entre A e ponto médio, ou ele vai fazer do ponto médio até B. E aí como é que ele vai fazer? Usando essa mesma ideia que eu expliquei anteriormente aqui em relação das imagens. Ele vai sempre comparar a imagem do ponto médio com A
ou com o B. Aquela imagem que tiver o sinal oposto significa que a região de busca tem que ser continuar daquele lado. Então observe, a imagem de A é negativa, a imagem de ponto médio é negativa. Então observe que menos com menos, o produto disso dá mais. Então aqui nesse momento, naturalmente, nós não mudamos o sinal da função, ou seja, não passamos pela raiz da função. Se você olhar agora aqui pelo ponto médio, imagem negativa, para o ponto B, que é a imagem positiva, então de menos ele passou para mais, então sinal que em algum momento que ele passou, né, pela raiz da função. E numericamente, vocês podem observar aqui pela tabelinha, a imagem do ponto médio é negativa. Então eu preciso pegar uma imagem com sinal oposto, ou seja, é a imagem do ponto B. Então ele vai fazer sempre essa comparação dos sinais, negativo com positivo da negativa. Então o espaço de busca vai ser qual? Do ponto médio até B. Então para a próxima iteração, o que o método vai fazer? Ele vai atribuir o valor de A do ponto médio, ou seja, 2,5, e o ponto B vai continuar a mesma coisa. Observe aqui no gráfico que agora eu comecei o meu processo novamente. Tem um novo espaço de busca. Qual é o meu espaço de busca agora? Que vai de 2,5, o ponto A, até 5, o ponto B. E naturalmente recalculou aqui o ponto médio e a sua imagem. Então o método fica fazendo isso. Ele fica reduzindo o espaço de busca pela metade, fica avaliando as imagens do ponto médio em relação às imagens do ponto A e do ponto B, e pega aquelas imagens que têm sinais opostos. Então agora a próxima iteração, o próximo estágio, o que ele vai fazer? Ele está aqui no ponto médio. Se ele vir aqui para a imagem de B, ele não vai passar pelo zero da raiz, ou seja, não mudou de sinal. Se ele está na imagem do ponto médio e vir aqui para a imagem de A, ele muda de sinal, mais com menos, né, vai dar menos, o produto desses sinais, e naturalmente ele passou pelo raiz da função. Então para a próxima iteração, o que o método vai fazer? Ele vai manter o valor de A o mesmo, ou seja, 2,5, e o valor de B agora vai vir para onde? O valor do ponto médio, ou seja, B agora vai virar 3,75. Vou dar um zoom aqui na imagem, só para facilitar aqui a visualização. Então observe que inicialmente, né, como eu comecei de 0 até 5, a diferença entre os dois valores era 5, agora já está 1,25. Por que isso aqui é importante, a diferença de B e A? Porque o método, qualquer método numérico, ele precisa ter critério ou critérios de parada. E um critério de parada que pode ser utilizado no método de abscissão é exatamente esse aqui. Se a diferença entre B e A for um número menor que você estipulou. A gente fala que é o erro do método, ou a tolerância também. Por quê? Porque como eu estou sempre reduzindo meu espaço de busca pela metade, vai chegar em um momento, né, quando o método estiver convergido, que o valor de A e B vão ser muito próximos um do outro. Então, naturalmente, não tem necessidade mais de continuar fazendo iterações no método. Então, um critério de parada é esse, quando a diferença entre B e A for menor que um valor estipulado, digamos 0,1. Se você achar que 0,1 é um valor interessante como critério de parada, isso vai impactar na sua precisão da tua resposta. Se essa diferença for menor, ele para. Se não for, ele continua. Este é um critério. Qual é outro critério que pode ser utilizado? Se esse método está interessado em encontrar a raiz da função, ou seja, encontrar esse pontinho aqui, naturalmente a raiz da função ele resulta numa imagem nula, né? Ou a gente vai ver depois com o exemplo numérico, um outro exemplo, que em computação, quando a gente vai implementar esses métodos numéricos, não necessariamente o nosso zero em cálculo numérico é o zero que a gente tem na resolução analítica, né? A gente vai ver que o zero para a gente aqui vai ser uma faixa de valores próximos de zero, tanto considerando uma parte negativa e positiva. Então a gente tem sempre que analisar o módulo da função. Então se o módulo da função estiver próximo de zero, aí a gente tem que estipular também uma tolerância, porque vem ser o zero aqui para a gente, ele vai estar então convergido. Observe como A e B vão ser valores muito próximos no final do estágio do método, no final das iterações. Consequentemente, esse ponto médio que está aqui dentro também vai ser valores próximos entre eles. Então podemos assumir que a solução vai ser esse ponto médio aqui. Então a gente pode olhar apenas para a imagem do ponto médio. Então outro critério de parada que pode ser utilizado é se a imagem do ponto médio for um valor próximo de zero, a gente também pode parar. Então digamos, se eu estipulo minha tolerância de 0,1, então quando a minha imagem em modo, né, em valor absoluto, for menor que 0,1, é sinal que já convergiu, já encontrou a minha solução. Fiquem cientes que quanto menor essa tolerância, mais próximo da solução exata você consegue chegar. Consequentemente, maior custo computacional isso vai requerer, porque você vai precisar de mais iterações. Quanto maior o valor da tolerância,
mais distante você vai estar da solução, mas consequentemente isso exige um menor custo computacional. Então precisa ter um equilíbrio entre precisão e custo computacional, mas isso a gente vai analisar no próximo vídeo. Então aqui continuando, né? E esses dois critérios que eu comentei, eles são chamados de critérios inteligentes. Por que critérios inteligentes? Porque o próprio método vai falar para você a hora que tem que parar. Nem sempre isso pode funcionar, talvez por alguma implementação errada, ou por uma função, por algum motivo, não ser contínua em um determinado espaço. Isso pode você ocasionar num loop, a gente fala um loop eterno, e esse método ficar rodando aí sem parar. Então, para resolver isso, também é interessante você combinar critérios de paradas inteligentes com critérios de parada de força bruta. No caso, qual seria um critério de parada de força bruta? Se o método fizer, digamos, um exemplo, 100 iterações, e ele não conseguiu satisfazer os dois critérios anteriores que eu comentei, por exemplo, isso é sinal que o método tem algum problema, então você vai forçar o método parar. Então a gente fala que é um critério de força bruta. Mas isso é para outro vídeo. Então, continuando aqui, qual é a próxima região que ele vai pegar? Observe que a imagem do ponto médio é positiva e quem tem a imagem oposta é a imagem de A. Então, o próximo espaço de busca vai ser entre A e ponto médio. Então, o ponto A vai continuar tendo o mesmo valor e o ponto B agora vai assumir o valor do ponto médio, ou seja, 3,3. Observe mais uma vez que foi reduzido o espaço de busca pela metade e a gente pode observar aqui pela diferença entre B e A, né? Bom, vamos fazer esse método aqui, agora que já entenderam a ideia, até ele ficar ou B menos A, os dois na verdade, B menos A menor que 0,1 e a imagem também aqui do ponto médio menor que 0,1 em módulo, né? Então agora aqui, como é que a gente vai fazer? Olhando aqui, por exemplo, vou comparar sempre a imagem do ponto médio com a imagem de A e B. Quem tem sinal oposto aqui ao F do ponto médio? É o F de B. Então, meu próximo passo vai ser o espaço de busca à minha direita do ponto médio. Então, o ponto A ele vai receber o valor do ponto médio, 2,82, e o B continua a mesma coisa. Correto? Observe que ainda preciso de fazer mais algumas iterações. De novo, como é que eu vou saber agora qual é o espaço de busca? Ponto médio, o F do ponto médio, valor negativo. Quem tem o valor oposto aqui, a imagem oposta é negativa? De novo, é o F de B. Então, eu vou ter que deslocar meu ponto A para a direita, ou seja, vai para 2,98 e o meu ponto B continua sendo 3,13. Agora, a imagem do ponto médio está positiva, esse pontinho aqui. Então, quem que eu tenho que pegar agora? Uma imagem, o valor que faz a próxima imagem ser negativo. Então, agora, o A vai continuar o mesmo valor. E quem vai ser deslocado agora? Vai ser o B. O B, então, agora vai assumir o valor 3,06, o valor do ponto médio. Correto? Observe que as imagens naturalmente estão se aproximando do valor zero, que é o que a gente nos interessa, e consequentemente B menos A também. Observe que se a gente usar só o critério da diferença entre B e A, no caso aqui, como exemplo, eu estipulei o valor 0,1, ele já poderia parar, porque a diferença já é menor, mas como eu também quero que minha imagem, eu estou considerando que seja zero para mim, qualquer valor em módulo menor que 0,1, então o método ainda precisa continuar. Analisando aqui as imagens, observe que a imagem do ponto médio é positiva e quem tem um sinal oposto? A imagem do ponto A. Então o A continua o mesmo valor e o B agora então vai virar 3,02, correto? E aí chegou aqui no ponto médio A3. Por essa função aqui ser muito simples, né, o ponto, ele conseguiu encontrar o ponto médio que dá exatamente o valor zero. Então, observe que agora os dois critérios que eu estipulei anteriormente foram satisfeitos. A diferença entre A e B é menor que 0,1, um exemplo numérico que eu escolhi aqui, mas isso aí vai sempre depender da precisão que você queira. O F do ponto médio deu zero. Então, aqui posso parar o método. E quem seria a solução? A solução seria esse valor aqui, o valor 3, então o valor do ponto médio. Então, esse valor aqui é que faz a função ser nula, ou seja, é a raiz da minha função, como vocês podem observar aqui numericamente. No próximo vídeo eu vou fazer esse exemplo aqui novamente dessa função, só que numa tabela, para mostrar a vocês como é que vocês iriam resolver isso aí quando vocês estivessem, né, sem o gráfico, né, porque naturalmente vocês vão resolver isso aí sem olhar o gráfico. Então seria como refazer isso aí no papel e com uma calculadora.
Então até o próximo vídeo.